A paz do Senhor Jesus. É um prazer ter você conosco para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos a algumas lições e nossa lição de hoje, ela uma lição muito proveitosa, vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 8 da revista Igreja Eleita, uma revista da CPAD. Essa lição de hoje é uma lição muito boa, porque ela vai falar sobre o fundamento da igreja, sobre a doutrina da igreja, sobre o que nós estamos embasados. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Continue conosco até o final, tá? Porque temos aprendido muito da parte de Deus. O Espírito Santo tem nos ensinado através da palavra do Senhor e temos só enriquecido o nosso conhecimento através disso, tá? Nosso texto áureo, ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática de Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, nessa lição de hoje, a gente vai ver que nós somos um edifício onde Deus é o construtor. É Deus quem está nos construindo. Já fomos construídos? Sim, mas estamos em processo também. Deus está nos construindo até chegarmos à estatura de varão perfeito. E nessa construção nós vamos entender que Cristo é a pedra principal, Ele é a base, tá? E o melhor ainda, e nessa construção também Deus habita nela. Essa é a base da lição de hoje. Nós vamos encontrar os textos, usar como base os textos de Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, e também Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Esses são os textos base da lição. Vamos ler só a referência de Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Glórias a Deus. O Senhor tem nos ensinado muito nesses dias, nessas aulas, e eu quero que você deixe seu like aí, você compartilhe com mais pessoas, tá? Tem sido bênção para as nossas vidas, e eu agradeço você que tem assistido, você tem participado das nossas aulas, tá? Deus abençoe. Nós no tópico 1, ele vai falar sobre um edifício espiritual, e algo nos chama a atenção, acerca voltando um pouquinho, do exclusivismo judeu. Nós falamos isso nas outras aulas, acerca da ponto de vista deles, da maneira como eles enxergavam as coisas, eles achavam que a lei salvava, eles achavam que o templo era só para eles, só pertencia a eles, e acabavam criando uma barreira. E nós, nessas aulas, nós falamos sobre essa barreira, que Cristo quebrou essa barreira. Nas outras aulas a gente já falou que Cristo era o cabeça, a gente falou sobre uma nova vida em Cristo, falamos sobre a condição dos gentios, falamos sobre nosso estado anterior e o nosso estado agora. Então, todas as lições elas vêm cooperando uma com a outra para nós chegarmos num ponto de hoje, na questão dos fundamentos da igreja. A gente começou falando de como éramos até nos tornarmos igreja, e hoje a aula de hoje fala dos fundamentos da igreja. Por que a igreja está embasada? Qual é o fundamento da igreja? Nós vamos entender que nós somos um edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, vai dizer: porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele traz três detalhes. Primeiro, eles são os cooperadores.
ou seja, trabalhamos em favor do Senhor. Segundo, nós somos lavoura, e uma lavoura tem um lavrador, o lavrador é o Senhor. E o terceiro ponto que ele toca é um edifício, ou seja, nós somos uma construção de Deus. Deus está nos construindo. Quando se falava em construção no Antigo Testamento, todas as vezes que ia se construir, se pegava uma pedra maior, uma pedra base, né, e se colocava na base do edifício, aquela chamava-se de pedra angular. Olha o que o tópico 3 diz assim, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requereria uma pedra angular. Ela era traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha ideia dessa dimensão, em algumas escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito de cerca de 12 metros de comprimento. Ou seja, eles encontraram no templo antigo, que foi destruído, nas escavações que eles fizeram, eles encontraram uma pedra, que era aparentemente a pedra principal, essa pedra angular, a base do templo, uma pedra de 12 metros. Então, assim, era costume. E por isso que Jesus veio dizer que ele era a pedra sobre qual estavam fundamentada a igreja. Nós podemos entender isso. Alguns, como nós observamos, a igreja católica, ela diz que Pedro foi quem fundou a igreja, mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada, e o próprio Pedro vai falar sobre isso, que o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é a pedra principal, tá? Ele é a base, tá? Algo interessante se encontra em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, que vai falar sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Existe aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. Quem constrói sobre a areia? Quem não usa Cristo como fundamento. Quem constrói sobre a rocha? Aquele cujo qual Cristo é o seu fundamento. E aquele que está alicerçado, aquele que está fundamentado em Cristo, quando vem a tempestade, a sua casa não cai. Por isso não há necessidade dos nossos fundamentos, das nossas raízes estarem ligadas em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, segundo a graça que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Se fundamento em Cristo, coloque as suas raízes em Cristo. Aquele que está alicerçado em Cristo, ele não cai. Aquele que está fundamentado em Cristo, ele permanece. Vem a chuva, porque a chuva, ela vem para os dois, para o justo e para o injusto. Porém, o que está fundamentado em Cristo, permanece. O tópico 2, ele vai trazer um conceito, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Quando a gente fala acerca dos apóstolos, quem eram os apóstolos que, mediante a Bíblia, nós enxergamos? Os 12 que tiveram uma revelação direta de Cristo. E junto com eles nós vamos encontrar também Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, do 8 ao 9, Paulo vai dizer que ele foi apóstolo, que Jesus mesmo o comissionou, Jesus mesmo o chamou. Ainda encontramos ainda em Romanos capítulo 1, versículo 1 também, trazendo esse relato, que Paulo também fora chamado pelo próprio Senhor. E o que o Senhor Jesus deixou para eles? A função de instruir a igreja. Ou seja, aquilo que eles receberam diretamente do Senhor foi
foi o que eles trouxeram para a igreja. Uma doutrina deles, não, aquilo que eles aprendiam do Senhor Jesus. Portanto, a igreja, quando a gente fala a doutrina dos apóstolos, a igreja não está formada nos apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos. E qual doutrina é essa? Aquilo que eles receberam do Senhor. Engraçado que quando nós falamos de ceia, o que nós entendemos no texto, o próprio texto já diz, Paulo começa dizendo, eu recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu recebi do Senhor. Então, a instituição da ceia, no caso ali, a cerimônia, é algo que ele recebeu de Deus. Então, a doutrina apostólica, ela é algo que eles receberam do próprio Senhor Jesus. Não é pensamento, algo que eles chegaram num bom senso, num consenso entre eles. Não, é algo que o Espírito Santo revelou, é algo que eles aprenderam ali com Cristo. Então, a igreja não está baseada em homens, mas sim na palavra. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitos têm se feito apóstolos e têm trazido novos fundamentos, novas coisas. Contudo, nós devemos ficar com a palavra do Senhor. A igreja, ela está fundamentada na palavra. Alguns dias atrás tivemos um relato onde o Papa Francisco, ele referiu-se à Bíblia e disse que a Bíblia está desatualizada, e ele pretende tirar essa Bíblia que está escrita agora e trazer novos escritos, melhorar, segundo ele, melhorar a Bíblia, porque ela está atrasada. Então tem muitos conceitos que não dá para se viver mais, então ele quer fazer uma nova Bíblia. Mas a Bíblia que nós temos, eu considero, ela é uma Bíblia 13. Como assim? Primeiramente, ela é infalível, porque não tem falhas. Segundo, ela é imutável, porque não se muda. E terceiro, ela é inerrante, porque nela não se tem falhas. Não há necessidade de se corrigir, não há necessidade de se mudar. Por quê? Porque as pessoas falam de se mudar, de trazer coisas novas. Por quê? Porque a população, o mundo tem se corrompido, e eles querem que aquilo que nós chamamos de pecado não seja acusado pela Bíblia, porque tudo aquilo que é fora da vontade de Deus, quando é contestado com a Bíblia, choca, e as pessoas não querem ouvir a verdade. A Bíblia é a verdade. Então há essa questão de não quererem mais uma Bíblia que os aponte. Por quê? Porque quando vêm os seus erros apontados pela Bíblia, as pessoas não aceitam, acham que é normal, querem viver no comodismo. Então, temos que tomar cuidado com isso, com os novos fundamentos que têm sido colocados no mundo. No Brasil mesmo, há pessoas no STJ querendo tirar a Bíblia de pauta, ou seja, que a Bíblia não seja mais um livro que esteja lá no STJ, que indique algumas coisas, que reja algumas coisas. Isso tem sido uma grande batalha para os nossos irmãos que estão lá na Câmara. Algo interessante é que o próprio João, escrevendo o Apocalipse, ele vai falar dos 12 apóstolos, dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém, trazendo também mais uma revelação dessa doutrina dos apóstolos. Tá. E qual a diferença? Algo interessante que no próprio nome vai dizer, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, no tópico, já partindo para o tópico 3, caminhando já para um final, tá? Quando Paulo fala essa questão dos apóstolos e dos profetas, há algo muito interessante aqui, que esse profeta que ele está dizendo aqui não é os profetas do Antigo Testamento. Não é sobre eles que Paulo está se falando. Esse profeta que Paulo está dizendo aqui é tido como um dom de profetizar, dom de profecia. Então, a gente observa que no Antigo Testamento, as profecias que eram levantadas, que eram consideradas profecias que o Senhor revelara, as profecias messiânicas, elas traziam todo um contexto
bíblico, ou seja, elas vinham comprovando, elas vinham uma a uma falando, evidenciando aquilo que iria acontecer no futuro, ou até mesmo que estava acontecendo, mas a gente observa uma concordância bíblica. Quando Paulo fala acerca desses profetas aqui, esse dom de profeta, de profecia aqui, esses profetas que Paulo está falando nesse tempo da igreja, esses profetas concordavam com o apostolado. A profecia, de maneira nenhuma, ela pode discordar da doutrina bíblica, porque se for assim, ela vai causar dissensão, ela vai causar divisão, e a profecia, Deus não criou, não usa o seu Espírito Santo através do dom da profecia para isso, para causar divisão. Nós devemos tomar cuidado, que toda a profecia, ela tem que estar embasada na onde? Na palavra do Senhor. Deus, no mistério da Trindade, nós vemos um só Deus. Então não há divisão, os três cooperam. Então o Espírito Santo usando alguém no dom de profecia, essa profecia não pode discordar ou sair fora daquilo que está na palavra. Então nós observamos hoje em dia muitas igrejas sendo vamos dizer assim, direcionada simplesmente por profecia, e se esquecem da doutrina primitiva, da doutrina dos apóstolos, ou seja, da Bíblia. E tudo aquilo que estiver fora da Bíblia, ela traz confusão, ela traz dissensão. Mas nós estamos fundamentados na palavra. O que rege o homem, que rege a igreja, é a palavra. E agora no final, no tópico 3, melhor dizendo, somos moradas de Deus. Somos moradas de Deus. Ou seja, Paulo vai falar aqui sobre um edifício bem ajustado, que vai crescendo. Aí ele fala aqui de um processo contínuo. Ou seja, um edifício, Deus está construindo. Esse processo contínuo aqui quer dizer que está em crescimento. Efésios capítulo 4, versículo 13, fala assim, desse aperfeiçoamento, como nós falamos no começo. Estamos em crescimento, estamos em aperfeiçoamento, até a medida de varão perfeito. No Antigo Testamento, nós observamos a manifestação de Deus de diferentes formas. E algo nos chama a atenção é que as pessoas buscavam Deus só no templo, como se Deus estivesse só no templo. Tinha-se visões, revelações, isso era feito por meio dos profetas, ou por alguns, como é o caso de Sansão, que nós vemos a manifestação do Espírito Santo, e alguns casos isolados, mas Deus se manifestava no templo, através do sacerdote. Era um meio. Eles enxergavam que Deus estava somente ali. Mas Atos capítulo de número 17, versículo de número 24, vai dizer que Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homem. Por quê? Porque dele são todas as coisas, ele criou todas as coisas. Mas quando nós chegamos para o Novo Testamento, entendemos Efésios capítulo 2, versículo 22, como está na leitura de hoje, nós vamos entender que o Espírito Santo habita em nós somos morada de Deus, templo do Senhor. O Senhor, Ele não quer estar simplesmente dentro do templo, se fazer presente dentro do templo. Nós somos esse templo, nós somos moradas de Deus. E eu termino aqui te fazendo uma pergunta: como você tem cuidado dessa morada? Como você tem cuidado do templo do Senhor? Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E como você tem cuidado do corpo? Como você tem cuidado da alma? Nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Deus se manifesta através do teu Espírito Santo em nós. E há um cuidado aqui. Cuidado como você cuida do templo. Cuidado como você cuida da casa do Senhor. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos,
nós erramos, mas temos um advogado, tá? Há uma necessidade de cuidarmos desse templo para que estamos sempre em comunhão com o Senhor. Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo onde não se cuida. Se for necessário, faça igual a mulher das dracmas. Varre bem a casa, não deixa a sujeira embaixo do tapete, tá? Limpa bem a casa, que com certeza o Senhor vai habitar no seu templo. E obrigado por ter a sua companhia, tá? Compartilhe, divulgue, tá? Que Deus os abençoe, tá? Continue conosco, tá? Assistindo. Obrigado por assistir essa aula. Assista as demais, as outras que estão no canal. Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Assim eu te agradeço.